Sejam bem-vindos. Os incentivos empresariais têm sido fundamentais para o desenvolvimento das empresas portuguesas e da economia portuguesa. Neste momento, além do PRR, temos em curso também o PT 2030 e importa por isso perceber quais são os incentivos mais relevantes para a competitividade das empresas e, basicamente, também como é o caminho para lá chegar. É este o tema desta mesa redonda, que é uma iniciativa do Observador com a Unit Consulting, e connosco temos para esta conversa o Eduardo Silva, é diretor de operações da Unit Consulting, a Gorete Lopes é CCO da Techframe e CEO da Digital Valley Portugal, e a Susana Maia, que é Chief Marketing Officer da New Hotel Software. Obrigado aos três por estarem aqui connosco neste dia. Eduardo, eu começava por si, talvez, para lhe perguntar, de facto, de uma forma resumida, porque sabemos que o mapa é complexo, uma forma resumida e numa linguagem que até eu entenda, se quiser, basicamente, que linhas é que há neste momento no PT 2030 dedicadas a empresas? Ok, tentando então tornar isto o mais claro possível. Como disse, sim, acaba por ser um sistema complexo, com vários concursos, onde cada um deles tem critérios de elegibilidade específicos, seja do projeto, seja do promotor. Por isso, só com uma análise pormenorizada é que conseguimos perceber exatamente onde é que conseguimos encaixar as empresas com base nos seus projetos de investimento. Claro. A boa notícia é que o Portugal 2030 é muito semelhante aos seus antecessores, o 2020 e antes o CREN, e traz-nos aqui linhas de financiamento para as empresas quase em todas as dimensões que elas precisam de investir. Há um programa temático quase exclusivamente direcionado às empresas e este é composto por 5 sistemas de incentivos. Que fomenta muito aquilo que é a competitividade empresarial, e aqui temos 3 tipologias. O investimento produtivo, onde podemos financiar desde a criação de uma unidade produtiva de uma fábrica, aquisição de equipamentos, ou seja, tudo que tenha a ver com o investimento produtivo. Depois, ainda dentro desta linha, temos a internacionalização, que, como o próprio nome indica, visa apoiar as empresas que têm projetos de investimento para reforçar aquilo que é a sua capacidade exportadora, e ainda a qualificação. E aqui falamos de tudo que seja investimento nos domínios imateriais, ou seja, tudo que não é diretamente ligado à parte produtiva, como, por exemplo, softwares de gestão, certificações. Formação também? Formação, vai haver um sistema, Okay. Temos um sistema específico. Ou seja, depois temos um segundo sistema de incentivos que é diretamente ligado à investigação e desenvolvimento. E aqui estamos a falar de tudo, desde a ideia até ao protótipo, apoiar as empresas no desenvolvimento dos seus projetos, internacionalizar a ideia, proteger a propriedade industrial e intelectual, claro, que vão gerando. Temos várias tipologias muito focadas em ideia. Aqui só uma nota, que é uma novidade face aos programas anteriores. Vamos ter um concurso novo, que é o IDI, que mistura IDT com inovação produtiva, onde acreditamos que vamos replicar um pouco o modelo das agendas mobilizadoras que foram tão faladas no PRR. Que são do PRR, exatamente. Mas aqui a ideia será muito replicar isto, obviamente com as devidas diferenças, não serão projetos tão megalómanos, mas temos aqui uma oportunidade de, desde a ideia até colocar no mercado rapidamente. E são colaborativos esses projetos entre várias entidades? Exatamente. Okay. E já agora uma nota relevante: o PT 2030, face aos antecessores, barrou a entrada às grandes empresas. Só nos concursos de IDT é que eles aceitam as small and mid caps. As grandes empresas não podem concorrer. Há um número para isso, de faturação ou de número de trabalhadores? Sim, isto está tudo Okay. balizado. Sabe-se o que é uma grande empresa? Sim, todas as empresas têm acesso. Isto aqui são critérios, indicadores a nível europeu que definem o que é uma grande empresa, uma média, uma pequena e uma micro. E no 2020, por exemplo, no inovação produtiva, no internacionalização e qualificação, elas já não acediam, mas no inovação produtiva sim, e agora não conseguem. No IDT também conseguiam ir, e agora só as small and mid caps, que na prática são grandes empresas, mas só com até 500 colaboradores. Claro. Pronto. E aqui temos esta baliza. Neste IDI, não. Permite que as grandes empresas vão em promoção com as pequenas empresas, com as entidades do sistema científico, e pode ser projetos muito relevantes para esta tipologia de empresas. Depois, um terceiro sistema de incentivos, é mais a nível local, que chama-se mesmo base territorial. Aqui não é gerido a nível regional pelas NUTS 2, Norte, Centro, Lisboa e Valtejo, Alentejo e Algarve. É mesmo NUTS 3 que vamos às CIMs, as comunidades intermunicipais, claro, e as áreas metropolitanas. E aqui estamos a falar de projetos com investimento
de inovação produtiva, de internacionalização, de qualificação, mas de pequena dimensão. E com impacto regional. Sim, só para darmos um exemplo, na inovação produtiva o investimento mínimo são 300 mil euros. No base territorial, o investimento máximo são 300 mil euros. Certo. Ou seja, é para empresas de menor dimensão com projetos mais pequenos. Depois temos um quarto sistema de incentivos, e isto é uma novidade também, que é a transição climática e energética, e que estamos a falar também replicar algo que vem do PRR, eficiência energética ou descarbonização, que é investimento de substituição pura, ou seja, em equipamentos mais sustentáveis, mais amigos do ambiente, menos consumidores de energia e por aí fora. Exatamente, ou seja, trocar o combustível fóssil pela energia elétrica. Grosso modo é isto. E juntando a isto, vamos ter aqui concursos também completamente novos de investimento produtivo verde, ou seja, não substituição pura, mas desenvolver modelos e processos mais amigos do ambiente, desde a matéria-prima mais sustentável até o processo em si. Sistemas de incentivos para a economia circular, para a qualificação verde das empresas. E este aqui também é totalmente novo e será muito interessante porque neste momento a transição climática e energética é uma prioridade da Comissão. País, claro. E por último, temos os recursos humanos, como disse, ou seja, aqui uma forte aposta em apoiar as empresas em contratar recursos humanos qualificados, e estamos a falar, por exemplo, 50% do custo da pessoa durante 3 anos, o que é muito relevante. É relevante. Dentro deste sistema de incentivos também vamos ter aqui oportunidades ao nível da formação, ou seja, apoiar as empresas na formação, não só das suas equipas, mas também ao nível da gestão, ou seja, tentar dar aqui ferramentas que permitam alavancar aquilo que é o know-how das empresas. Claro. E eu diria que, grosso modo, dentro destas 5 oportunidades, temos o que está para as empresas. A boa notícia é que, como vimos, acaba por enquadrar em qualquer tipo de investimento. É isso, quase tudo pode ser apoiado, digamos. Gorete Lopes, consegue dar-nos 1, 2 exemplos de projetos que a Techframe tenha, no fundo, implementado com apoios nos últimos tempos? Ou que estejam em curso, de alguma maneira, claro. Certo. Nós, no P2020, no Portugal 2020, fizemos um projeto com a UNIT também, que estava relacionado com o Graphical Search Engine, chamava-se GSE. Nós somos líderes de mercado em Portugal e no mundo português na área da propriedade industrial, com software muito maduro, e havia a necessidade de desenvolver também um reconhecimento gráfico de marcas, de imagens com resultados imediatos. E, portanto, avançámos, fizemos o projeto dentro do tempo que estava previsto, pedimos um prolongamento exatamente pela entrada de uma entidade no projeto, que é uma entidade científica, aliás, 2 institutos politécnicos portugueses, que vinham com a parte da investigação. A Techframe desenvolvia toda a parte de algoritmos. Foi extraordinária a experiência, foi ótimo para o desenvolvimento da nossa área de IP, que trabalhávamos muito no mundo português, nos 5 continentes, e com grandes gabinetes de advogados e agentes oficiais de propriedade industrial. Isto vai nos permitir dar o salto e passar para o outro lado, para o lado do marketing e das marcas e dos próprios proprietários, certo, sem canibalizar os nossos clientes, porque vai-lhes dar uma série de ferramentas extra que os marketeers podem começar a trabalhar também as marcas e diminuir o tempo e o custo que está associado. Certo. Portanto, é importantíssimo para o desenvolvimento, não é? Desta forma conseguimos ter produtos novos com base no nosso know-how e vamos passar à internacionalização. Isto relativamente ao P2020. Com o P2030 já temos 2 projetos aprovados que já estão em execução. Um deles chama-se RABI e está a ser desenvolvido em copromoção em território de baixa densidade. Nós temos a nossa sede de investigação e desenvolvimento da empresa no Parque Tecnológico de Abrantes, no Tagus Valley, e temos a participação do Instituto Politécnico de Tomar, com unidade de especialidade ligada à arqueologia, com um dos grandes senhores mestres da arqueologia em Portugal, o professor Luís Osterbeck, que traz para dentro da Techframe o know-how da arqueologia e com a nossa equipa de cientistas e com a equipa também de investigadores do Politécnico de Tomar da área de informática e de programação, o desenvolvimento de algoritmos especiais
que vão permitir trabalhar milhões de imagens que não foram estudadas em termos de arqueologia em todo o mundo, o que nos vai permitir, com certeza, determinar um início da nossa história, da história do mundo, de uma maneira completamente diferente daquela que é vista hoje. Isso é um projeto fantástico. É fantástico, tem uma série de participantes de outros países, aliás, neste momento, em termos de parceiros, toda a gente está a contribuir com as imagens que não estão estudadas, não tem a abordagem científica necessária para tentar perceber o que é que aconteceu em determinado território do mundo. Claro. E aquilo que se perspectiva e que se pretende é entender que fluxos é que existiram no planeta Terra, o que provavelmente nos vai dar conclusões que, das experiências que nós já estamos a desenvolver, que determinada espécie não foi originária daquela zona específica. Pode-nos obrigar a rever aquilo que hoje sabemos. Vamos estudar os fluxos migratórios do ser humano nos primórdios. Exatamente. Com base em dados também. Muito bem. Sim. Vamos saber o mesmo da Susana Baia, da New Hotel. Que projetos é que vocês ou têm ou tiveram recentemente com incentivos? Nós, relativamente à New Hotel, nós tivemos projetos ao abrigo do PT 2020 e estes projetos, portanto, tinham um objetivo essencialmente na parte de internacionalização da empresa e também investigação e desenvolvimento. Na parte de investigação e desenvolvimento tem a ver com o facto de nós sermos uma empresa tecnológica e temos que estar permanentemente um passo à frente no que diz respeito à nossa concorrência, assim como também fazer uma oferta no mercado para os nossos clientes em que os diferencie e que tenham soluções que os diferenciem no mercado. Portanto, se fala sobretudo do setor da hotelaria, para o qual vocês trabalham com suporte tecnológico, software e soluções. Exatamente. Nós somos uma empresa tecnológica que oferece soluções de gestão hoteleira, portanto, hoteleira e turismo. E estas soluções têm o objetivo, efetivamente, de capacitar as unidades hoteleiras para que sejam altamente eficientes, para que sejam também rentáveis, mas que estejam vocacionadas para que a experiência do consumidor, neste caso do hóspede, seja extremamente satisfatória e que, portanto, a jornada do hóspede corresponda àquilo que efetivamente era expectável. Claro. Portanto, o nosso objetivo foi efetivamente conseguir inovar nesse sentido, com a criação de desenvolvimentos que fizemos ao longo do tempo, portanto, ao abrigo deste incentivo, assim como também na internacionalização e a nossa aposta na internacionalização, que é o que estamos agora também a concorrer. Portanto, acabámos de entregar o projeto para expandir, neste caso, a nossa exportação e conseguir chegar a novos mercados emergentes, a países onde, efetivamente, ou já temos alguma penetração ou queremos crescer e aumentar a nossa exportação. E o nosso objetivo é, efetivamente, conseguir, não só nesses países, trazer inputs que nos ajudem a ter outros desenvolvimentos para aumentar aquilo que é a nossa oferta em termos de soluções para a área da hotelaria, com respeitando aquilo que é a cultura local, respeitando aquilo que são as necessidades locais. Lógico. E aquilo que é a tendência, mas também, sobretudo, nós conseguimos crescer e expandir a nossa marca e conseguir implementar, portanto, de forma mais sólida aquilo que é a New Hotel no mundo. Nós já estamos em 65 países em termos de internacionalização e de clientes, mas queremos chegar mais longe, queremos reforçar a nossa posição e queremos, portanto, com isso, através da internacionalização, conseguir chegar a esses mercados, claro, e esses clientes. O que implica, obviamente, um esforço aí muito de mercado, digamos, não é? Na área do marketing, conhecimento de mercados e por aí fora. Exatamente. Então, temos aqui projetos, sim. Eu acabei por não falar no outro projeto que está em execução, exato, que se chama Tício. Vem no desenvolvimento dos algoritmos que foram preparados para o primeiro projeto desenvolvido do Portugal 2020 e que neste momento agora dá aqui um salto porque alguém que queira trabalhar uma determinada marca, estamos no domínio outra vez das marcas, pode estudar uma marca fazendo uma pesquisa imediata no sentido de que eu quero lançar uma marca na Índia, portanto, em termos semânticos vou ver o que é que existe, quais são as cores, o que é culturalmente aceito por aquele país e por aquela cultura e em segundos eu consigo ter todo o relatório que vai ser entregue à equipa de desenvolvimento de produto para poder fazer um logotipo, uma marca, toda a história da marca
adaptada ao conteúdo semântico e técnico e cultural e tudo. Do país, do mercado de destino. Esse estamos sozinhos em desenvolvimento. Utilização tecnológica. Imagino a quantidade de dados que é preciso. Nós temos milhões e milhões de dados já naquilo que é habitualmente os nossos servidores da TechFrame, não é? A TechFrame existe há 25 anos e, portanto, estes últimos anos têm estado inteiramente dedicados à investigação e desenvolvimento, já com o desenvolvimento de algoritmos de inteligência artificial, que é agora o termo, mas que nós já usamos há muitos anos, claro, não é? Sim, não nasceu agora. Nada, absolutamente. Claro. E o que acontece neste domínio é que nós vamos nos especializando cada vez mais nesse desenvolvimento de algoritmos que depois têm uma série de aplicações em diversas indústrias. E é esse o caminho que nós queremos seguir. Este último projeto que está em execução é P2030 também, e, portanto, é individual, é um projeto individual, portanto, é só a equipa da TechFrame, claro. E de baixa densidade, mais uma vez. Portanto, nós no primeiro projeto, no RABI, tivemos um apoio de 1.100.000 euros, portanto, a totalidade são 1.700.000, e neste era 1.100.000 e fomos contemplados com cerca de 800.000 euros. Portanto, é um investimento e um apoio muito interessante. Cerca de 2 terços. Forte, mas sempre com a máxima rentabilidade, porque o objetivo efetivo sempre para uma empresa, e daí ser isto extremamente importante de passar, os projetos de investigação e desenvolvimento serão quanto mais pontuados, quanto maior for a sua aplicação depois ao mercado. Na prática, sim. Porque esse vamos ter investigação pela investigação. Exatamente. Claro. E vamos pegar precisamente nessa deixa, olhando aqui para aquilo que são fatores críticos de sucesso, na lógica da candidatura, se quiserem, dos projetos. Eduardo, o que é que o projeto tem que ter, ou deve ter, se quisermos, preferencialmente? Características, basicamente. Sim, eu se calhar focava aqui 3 pontos que para nós são essenciais. Ou seja, desde logo, uma estratégia adequada e coerente entre o que é o projeto e o que é a empresa, aquilo que é o seu caminho. Lá está, vemos aqui exemplos, ou seja, há aqui um caminho definido e cada projeto faz sentido. Porque muitas vezes vemos aqui empresas, porque podem ter incentivo, vou tentar algo, mas se não estiver enquadrado, se não for adequado àquilo que é o passado e aquele caminho que estamos a dizer que é o caminho pretendido para a empresa, depois não se nota coerência. Tem que haver coerência, isto é, não é andar à procura forçadamente de um tema qualquer só para tentar ir buscar o incentivo. Exatamente, ou seja, tem que haver aqui uma coerência com o caminho, com a estratégia que a empresa definiu. Depois, preparar o projeto com antecedência, ou seja, e isto para nós é muito relevante, porque muitas vezes estamos a falar de projetos de 1, 2 milhões, estamos aqui a falar de investigação e desenvolvimento, mas muitas vezes estamos a falar de adquirir equipamento produtivo, máquinas que custam muito dinheiro, e se as empresas fazem aqui, desculpa-me o termo, mas se estamos a pensar um projeto em cima do joelho, claro, que depois me vai obrigar a, durante 2 anos, a estar a fazer um investimento de 2, 3 milhões e em paralelo a minha atividade corrente, a cumprir com as minhas obrigações, com credores, com fornecedores, com clientes, se isto não é muito bem pensado, muito bem preparado, não só na lógica de pagar o projeto, porque nós dizemos aos clientes, atenção, não se foque nos 40% que vai buscar, vamos focar nos 60% que tem que pôr do seu bolso ou tem que ir à banca. Não é tudo a fundo perdido, claro. Depois temos uma candidatura aprovada, mas depois temos que executar aquele investimento. Isto também é um ponto que para nós é relevante. E depois as especificidades dos sistemas de incentivos, ou seja, conhecer. Falei há pouco de forma muito sumária, mas estamos a falar de dezenas. Como disse há pouco, com critérios de elegibilidade específicos para a empresa, para o tipo de projeto, depois com méritos de projetos, ou seja, a forma como eles vão ser avaliados, com pontos específicos por candidatura, depois com enquadramentos necessários ao nível de políticas setoriais, de políticas regionais. Só para termos um exemplo, foi feito um estudo no Portugal 2020, a cerca de 20.000 candidaturas. Metade delas não foi sequer considerada elegível, não passou para análise. Porquê? Ou porque estavam mal instruídas, porque não cumprem com estes critérios, não tiveram pontuações mínimas de mérito para serem efetivamente avaliadas, ou seja, não foram elegíveis. Portanto, essa avaliação nem foi feita sequer. Não chega à parte de avaliar o mérito, claro, para lhe dar a pontuação. Cai antes, logo, por alguma razão. Ou seja, isto tem aqui um conjunto de especificidades muito alargados e ter este conhecimento dos sistemas de incentivos é muito fundamental. É fundamental. Porque é labiríntico isto de alguma maneira, como já percebemos de alguma maneira. Tem que ser complexo. Não é assustador, é preciso conhecer, isso requer tempo, e lá está, as empresas, o fazer candidaturas não é o seu core.
Sim, Agora sim. desenvolver isso, software, isso. não é? É mais o vosso core da Unit Consulting Sim. do que das empresas que candidatam aos projetos, demora tempo. sem dúvida, claro. Susana, fazia-lhe a mesma questão. Da vossa Sim. experiência, o que é de facto crítico para o sucesso de uma candidatura? Eu acho que aqui, sobretudo, é a empresa ter muita consciência no próprio processo. Ou seja, poder ser ambiciosa, mas ter a consciência que é execuível. Que a tudo aquilo que se está a candidatar, ter por trás uma estratégia, ter um plano, ter o próprio modelo de negócio muito bem definido e, portanto, um timeline muito bem definido. E depois também ter equipas internas que possam acompanhar o processo e que estejam habilitadas e capacitadas para gerir estes processos. Porque, uma vez implementado, é preciso gerir, é preciso acompanhar, é preciso verificar se está dentro do timeline que foi definido, se o investimento está dentro dos valores que foram definidos e perceber se a estratégia está a ser cumprida. Portanto, é muito importante este equilíbrio entre aquilo que é efetivamente a estratégia e aquilo que é a ambição que a empresa quer. Portanto, eu posso ter uma ambição em termos estratégicos de chegar a um determinados países, mas pode não ser execuível naquele espaço de tempo. Eu posso não ter as equipas necessárias naquele espaço de tempo. Eu, enquanto empresa, posso não ter ou cumprir os requisitos que são necessários. Portanto, tudo isto são um conjunto de fatores que têm que ser devidamente analisados, têm que ser estudados e a empresa tem que ter consciência, sobretudo, como é que vai se posicionar neste processo. Eu diria que os pontos críticos são estes, é avaliar efetivamente aquilo que é o propósito, o valor, portanto, para o qual se estão a habilitar e a capacidade que a empresa tem para o atingir. É interessante esse ponto. Agora, este ponto aqui, que aliás agora também já referiu, a empresa, a vossa empresa, lá está o objeto da vossa empresa, não é fazer candidaturas. Não, é É absolutamente. desenvolver produtos, investigar, inovação por aí fora. Aconteceu-nos uma coisa muito interessante agora com o P2030. Nós fomos abordados e abalroados por entidades externas a quererem desenvolver connosco candidaturas. E tivemos que ter aqui um critério seletivo muito grande, porque nós, sim senhor, é ótimo que reconheçam o trabalho que tem sido desenvolvido, no entanto, nós não nos vamos afastar daquilo que são os nossos objetivos estratégicos. Nós temos duas áreas na empresa que não são complementares, mas que se tocam em alguns pontos. Nós temos uma área de software system que é o desenvolvimento de software muito especializado, com diversas tipologias e para diversos mercados, com uma vaca leiteira que tem sido a parte do IP na empresa, mas depois temos uma área dentro da empresa que em breve se vai tornar independente, que é uma área de gaming, para a área do entretenimento e para a área portanto, mais educativa, mais séria, para a área da saúde, cultura e afins. O que se passa relativamente à área do gaming é que vamos entrar aqui numa nova fase. A TechFrame quer crescer nesta área, tem um projeto para se autonomizar, mas com o P2030 vamos dar aqui um salto dentro daquilo que são os esportes e desenvolver em copromoção, não já em baixa densidade, mas por Lisboa, portanto pela região, entrando num projeto com a Faculdade de Medicina de Lisboa, com uma empresa que está ligada também ao desenvolvimento de software, que já comanda, por exemplo, carros só com as vibrações mentais e com a ligação ao carro, e depois que já está a atuar no mundo do desporto em Portugal, por exemplo, com a Federação de Patinagem de Portugal, no treino de alto rendimento e de grande concentração com os árbitros, que são muito importantes, não é? Com os jogadores. O que vamos fazer é criar um protótipo de uma aplicação mental através de um capacete, que alguém que esteja completamente imobilizado consiga fazer e participar num jogo online, fazer trabalhar todos os comandos e apenas depois, com os sistemas cerebrais. exatamente, bem impressionante. E que consiga entrar dentro de uma liga que nós vamos chamar de Neurolympics, ou seja, que será as Olimpíadas ou os Jogos Olímpicos mentais da força mental. Exatamente. Claro. Pronto, isto é altamente desafiante. No entanto, já temos algumas soluções pensadas e este é um dos projetos que vai entrar agora. Vai entrar agora. Depois disto, e como eu já referi aqui, nós de facto fomos procurados por muitas entidades para desenvolver. Mas fizeram a seleção e foram cuidadosos nisso. Fomos muito cuidadosos. Porque para não serem absorvidos totalmente pela gestão dos projetos. Nós temos uma estratégia dentro da empresa e só faz sentido fazer a candidatura adequando aos projetos e à estratégia que a empresa tem. E portanto, vamos colocar este na área do gaming e vamos entrar naquilo que é chamada Web3 Blockchain.
Eduardo, vamos falar dos erros também. Quais são os erros mais comuns que se devem evitar quando se desenha um projeto? Aqui, como falei dos fatores críticos, sendo um pouco redundante em algumas das respostas. É o inverso disso, basicamente. Em parte, sim, a questão da estratégia é crítica. Lá está, olhar para um sistema de incentivos. Vou dar aqui um exemplo muito rápido. No internacionalização, tenho aqui um conjunto de países para os quais já exporto, tenho aqui de ter uma estratégia para outros países, mas depois, muitas vezes, vou a eventos ou emissões para países que não estão sequer previstos e não é aqueles onde eu quero exportar. Vemos isto, por incrível que pareça, mas vemos isto. Esta questão da estratégia é crítica. E dou aqui um exemplo que podia dar relativamente aos outros. Um ponto que não toquei, mas também é muito crítico, em alguns projetos, é não garantir as fontes de financiamento do projeto. Ou seja, nós temos que apresentar exatamente... A parte que compete à empresa a segurar. Exatamente. Muitas vezes, por exemplo, numa inovação produtiva, quando estamos a falar, por exemplo, construir uma nova unidade industrial, as empresas precisam de financiamento bancário. E não ter esse financiamento garantido, ou pelo menos ali uma pré-análise da instituição bancária, a dizer que concorda e que aceita a estratégia que à partida financia, é muito mau. E isto toca num ponto que falei há pouco e posso voltar a falar agora, que é preparar as coisas com antecedência. Na prática, uma candidatura não é mais do que um plano de negócios adaptado a um formulário, um conjunto de pontos que nos estão a pedir. E que tem uma parte de financiamento já garantida. Sim, mas é isto, é um plano de negócios, é uma memória descritiva, é um estudo de viabilidade económica ou financeira. O fazer um projeto atempadamente, por exemplo, permite-nos pegar nesse plano de negócios e partilhar com o banco do cliente para que ele possa analisar previamente e dizer se está disponível ou não para financiar o projeto. Como se fosse outro projeto qualquer. Exatamente, isto está-nos tempo, isto acontece, muitas vezes o banco faz um conjunto de sugestões para ficar também mais confortável, para ele próprio colocar dinheiro no projeto, e se isto for feito com tempo, toda a gente sai a ganhar. O cliente porque percebe exatamente com aquilo que conta, o banco porque já conhece o projeto e depois será célere na aprovação, e todos porque há um conjunto de inputs de diferentes entidades que vai melhorar a qualidade do entregável e da candidatura. E esse ponto também é crítico. E por estas razões que fui elencando e outras tantas, esta lógica do conhecimento especializado para a candidatura, que a empresa não tem que ter, mas pode procurar um parceiro. São processos complexos. Quando há pouco falava das políticas regionais, estamos a falar muitas vezes de ter que ler documentos regionais, a RIS3, onde temos que, todos os projetos têm que ser enquadrados naquilo que são as prioridades para a região, que mudam e é de preciso região conhecer isso. Exatamente, que isso vem em documentos. Por exemplo, em determinadas candidaturas, não ter investimento associado à indústria 4.0, à transição climática e energética, é meio caminho andado para o projeto ter uma pontuação fraca, para não ter majoração que lhe permita ser a mais incentivo. Ou seja, há aqui um conjunto de especificidades, quem trabalha com isto diariamente conhece, mas lá está, as empresas não conhecem, mas não têm que, porque o foco da atividade delas é o negócio. É isso. E esta ajuda especializada também é muito relevante. E eu diria que estes são os pontos mais... Claro. E pegando nesse ponto, Susana, lá está, como é que vocês fazem quando têm um projeto destes? Criam uma equipa própria para ir acompanhando, ou as responsabilidades são distribuídas transversalmente, obviamente, às áreas que importam? Como é que isso funciona? Como é que vocês encaixam a gestão do projeto, mesmo com parceiros externos, como a Unit Consulting que faz convosco? Como é que encaixam isso na vossa atividade dia-a-dia, que não pode parar, como é evidente? É importantíssimo essa organização, portanto nós temos obviamente todo o planeamento feito, temos equipas específicas para este projeto, que no decorrer do normal funcionamento da empresa estão alocadas não só à parte operacional, temos uma equipa que faz a monitorização e garante que a execução do projeto é feita, portanto que os timings são cumpridos, assim como os montantes que nós nos propusemos e o planeamento foi feito, e temos uma equipa mais estratega, não é? Portanto que é a equipa do planeamento, que é a equipa que tem a ver com a estratégia que nós definimos e com o coordenador do próprio projeto, portanto que faz a monitorização global e que vai acompanhando, portanto, desde o início ao fim. É muito importante que estes projetos sejam acompanhados e que estas equipas existam para não comprometer futuros investimentos. Na medida em que, se um projeto que foi proposto, portanto, a empresa não cumpre os requisitos iniciais, aquilo que era o objetivo, pode comprometer um futuro investimento. Portanto, é muito importante as empresas terem isto em consideração. Não basta concorrer, não basta querer, é preciso cumprir também. E é preciso dar passos seguros a esse nível. É preciso dar passos seguros. Ou haver aventureirismo Temos de alguma maneira. Temos que ter muita robustez em todo o processo, seja no planeamento, na estratégia e na execução. Sabe-se, no caso da New Hotel, já houve desafios externos para candidatura a um ou outro projeto que tenham recusado, precisamente por acharem que o passo não era seguro, isto é, que iam dispersar-se de alguma maneira? Sim,
Claro, portanto, obviamente nós tivemos alguns projetos que consideramos que não reunimos as condições naquele momento para nos propormos. Portanto, temos que avaliar quais são aqueles que são execuíveis, aqueles que podem ser implementados e que fazem sentido face à nossa estratégia, enquanto empresa e enquanto crescimento que nós queremos ter. Portanto, porque no fundo o nosso crescimento depois vai se refletir naquilo que nós oferecemos ao mercado. Seja ele nacional ou internacional. Aqui estamos a falar especificamente do internacional, porque é onde nós queremos crescer ainda mais. Temos já 70% da nossa faturação é destinada para o internacional, e onde encontramos aqui mercados emergentes também com esse objetivo, mas é claro que só faz sentido ter este esforço e acompanhar-nos de entidades que tenham esta expertise, se efetivamente o modelo de negócio também assim o indicar de alguma maneira, claro. Muito bem. Agora, há pouco já abordou esta questão, de facto, de não terem mais olhos que barriga. Podemos pôr assim a expressão, não é? Isto é, basicamente, não ir a todos os projetos para que vos desafiam, precisamente por causa desta questão que a Sandra abordou. O que eu perguntava agora é, de facto, como é que vocês se organizam na Techframe para gerir os projetos e a continuação da gestão da empresa? Nós temos um centro de custos para cada projeto e como nós temos vários em execução, nós temos equipas que estão afetas em percentagem de X a cada projeto e tudo isto é controlado por um gestor do projeto interno, que depois se divide em gestor de áreas de desenvolvimento interno, que tem depois os pivôs também com as empresas com quem nós estamos a desenvolver o trabalho. E, portanto, nós internamente temos meetings diários, são 15 minutos, mas onde se faz o alinhamento de todo o trabalho que é feito, desde a parte de desenvolvimento de produção, em termos de programação, dentro depois da parte de equipa do marketing, que se vai alinhando, e aquilo que é possível de ir passando para o domínio público, porque, obviamente, nós em termos de programação e de algoritmos não vamos passar, obviamente, a inovação, a diferenciação. Pronto. E então, aquilo que é possível dizer e em que se vai transformar como um benefício para o nosso público, para os nossos stakeholders, a parte da comunicação acompanha, desenvolve e vai produzindo toda a informação e webinars e news e as redes sociais, mas especializadas dentro daquilo que é o nosso core e os nossos públicos-alvos. E depois tudo isto é acompanhado com o centro de custos do próprio projeto. Se nós temos um projeto, temos o número de pessoas afetas, a nossa consultora vai acompanhando quem são as pessoas que estão a desenvolver o trabalho. Para imputar os custos. Claro, até porque tudo isto é apresentado depois em cada vez que há um pedido de pagamento à entidade. Tem que justificar isto, não é? As horas das pessoas e por aí fora. As férias, tudo. Tem que se diariamente há um ponto, um género de livro de ponto, que neste caso é online, mas que as pessoas entram, dizem, portanto, o que é que fizeram e tem que bater certo com aquele dia de projeto. Nós aqui somos muito específicos, nós temos a tecnologia desenvolvida por nós para fazer este controle tudo interno. E cada chefe de cada uma das áreas, todos os dias, imputa as horas da sua equipa e o relatório do trabalho. Inclusive, na parte da programação, eles vão fazendo o alinhamento daquilo que é produzido diariamente e nós, com provas específicas do que é que foi feito, dos links das publicações, dos contactos que foram feitos, e somos muito pormenorizados. Em termos de organização do projeto, as pessoas estão alocadas, vão ter que imputar os seus tempos e as suas atividades e a partir daí nós chegamos ao final do dia e vemos se atingimos ou não o objetivo, se não temos que reforçar as horas para o dia seguinte. E connosco é ao dia, porque nós temos uma timeline com vários objetivos a cumprir em todas as equipas que fazem parte da acompanhando isso dessa forma diariamente. Nós temos um dashboard onde vamos acompanhando exatamente isto. Dou um conselho às empresas. Vamos começar a última ronda e começava precisamente por si, Gorete. Um conselho, uma dica ou duas a empresas que estejam naquela fase da decisão da candidatura. Claro. Bom, o alinhamento estratégico, ok? Só faz sentido ir para uma candidatura se fizer sentido com aquilo que é o caminho do nosso negócio. Primeiro ponto. Segundo ponto, é extremamente importante nós termos uma equipa consultora externa especializada. Há muitas coisas que nos passam ao lado e que nós não temos que saber. A questão dos riscos, como o Eduardo falou, é extremamente importante. Pode ser um fator diferenciador para nós podermos ter a candidatura ou não aprovada. Depois, só que se candidatem se efetivamente tiverem condições financeiras asseguradas para o fazer.
porque isso é uma das condicionantes. Quando as empresas não têm os resultados efetivos imediatos, porque passaram estes anos todos em investigação e desenvolvimento e a estudar novos produtos para pôr no mercado, o que acontece é que, em termos de faturação, não vai corresponder, porque foram anos de investimento. E, portanto, fazer esse caminho, a consultora ajuda-vos nesse sentido, procurar os melhores parceiros para o financiamento. Ou é autofinanciamento, a dos próprios administradores, dos sócios, enfim, consoante a designação da empresa, ou então ter assegurado uma fonte de financiamento. E sendo despedido na própria candidatura. Claro. E é um fator muito importante. Depois, é importante fazer isto ao dia e não deixar o tempo passar e as coisas não acontecerem. Porque depois o reporte fica muito mais difícil de fazer. Muito mais difícil, as tarefas não são cumpridas e o objetivo final também não. É mau para nós que perdemos a oportunidade de poder ter um produto no mercado e vai-nos retirar pontos numa próxima candidatura. É um fator de ponderação também. Exatamente. Fica associado à entidade. E trabalhem o mercado desde o início, independentemente de não ter ainda nada que esteja a ser desenvolvido, trabalhem os mercados, os stakeholders, falem com eles, façam-nos parte da vossa investigação, no sentido de eles fazerem parte do produto, saber que isto está a acontecer, porque à medida que nós vamos tendo resultados, eles podem ser os testers desses mesmos resultados e fazerem parte, sentirem-se parte integrante do início de um projeto. Pronto, muito bem. Acho que isto é fundamental. Sim. Ótimos conselhos. Susana? Eu reforço tudo aquilo que foi dito. Claro. Reforço tudo aquilo que foi dito, porque acho que é importantíssimo o planeamento da estratégia, porque sem esses objetivos e sem estratégia, portanto, não faz sentido fazer este percurso, este caminho, e a empresa deve-se efetivamente capacitar com, neste caso, empresas que tenham a devida competência no mercado para as orientar, para acompanhar, para corrigir eventuais erros na candidatura, até porque no nosso dia-a-dia não é isso que nós fazemos. Portanto, nós temos outras competências e não fazemos disto, obviamente, o nosso trabalho no nosso dia-a-dia. É importantíssimo estar com empresas que efetivamente é o dia-a-dia delas, portanto, é aquilo que é o core business delas. Portanto, eu aconselharia que as empresas, de facto, consultassem empresas como, neste caso, a Unit, e que fizessem esse acompanhamento com profissionais que estão habilitados para orientá-los nesta jornada de candidatura, mas, sobretudo, terem objetivos muito claros, muito bem definidos, com planeamento e com equipas preparadas, saberem que têm os requisitos todos preenchidos para se candidatarem e com equipas que estejam também afetas ou que possam estar afetas à candidatura, porque se não puderem acompanhar o processo, podem comprometer esse processo também. Portanto, era isto que eu deixo como conselho. Certo. Eduardo, para fechar, últimos conselhos, além destes, claro. Sim, reforçando, mas se calhar indo um pouco atrás, ou seja, por aquilo que falamos, deixar aqui uma mensagem que é claro, os sistemas de incentivos existem e são para ser usados. E se olharmos para o mercado hoje em dia, a competitividade que existe, eles podem fazer a diferença. Agora, aquilo que nós dizemos é, devem ser usados para quem tem um projeto, ainda há pouco falávamos, se temos um projeto, quando alguém nos diz, eu tenho aqui um projeto e eu vou fazer isto com ou sem apoio, são esses os projetos que devem ser apoiados. Uma empresa que tipicamente nos diz, eu se calhar só faço isto se, não vai correr bem. De forma muito clara. Não pode ficar dependente. Isto tem que ser visto como não o fator decisivo para eu avançar ou não, mas devemos olhar para estes incentivos como catalisadores. Isto é, o projeto em si é viável, de qualquer maneira, torna-se muito mais forte se for apoiado. Ou já estar pensado fazer parte da estratégia da empresa, ou seja, e olharmos para isto como um catalisador, com o apoio, em vez de demorar 3, 4 anos, se calhar demora 1, 2. Sempre nesta lógica, porque se já fizer parte da estratégia da empresa vai correr bem. Quando é algo que não faz, mas se calhar vamos montar aqui algo para ver se dá, não vai correr bem. Isto leva-me ao segundo ponto, que é, não vou dizer que é mais fácil aprovar uma candidatura do que executar o projeto, mas às vezes parece. Porque a candidatura está aprovada e agora, e lá está, falando no nosso caso, nós temos equipas que acompanham todo o ciclo de vida de um projeto, desde a candidatura até o acompanhamento e apoiar na execução. E estamos aqui a falar das empresas que fazem ideia, até a equipa de engenharia temos para falar a mesma linguagem dos técnicos e fazer os relatórios técnicos. Mas muitas vezes eu me disse aos clientes, eu estou aqui, se for preciso todos os dias a fazer isto, mas o projeto são vocês que executam. Nós não podemos fazer isso pelas empresas. E ter essa consciência de aquilo que eu me estou a propor em candidatura, aquilo que eu estou a pensar e a definir, e muitas vezes juntamente connosco,
mas obviamente que a última palavra é do cliente. No fim, a responsabilidade é dele e ele, durante aqueles 2 anos, é que está É que vai a ter executar. que conseguir condições para Exatamente, seja executar investimento isso. em equipamentos, seja em pessoas, seja em novos mercados. Muito bem, acho que estamos assim conversados nesta mesa redonda sobre o PT 2030, que foi muito esclarecedora, sobretudo porque vocês trocaram por miúdos aquilo que é um sistema que é complicado, naturalmente. Eduardo, Gorete, Susana, obrigado aos três pela partilha destes minutos, pela partilha do vosso conhecimento. Esta mesa redonda sobre o PT 2030 e sobre a melhor forma de encarar este sistema de incentivos é uma iniciativa do Observador com a Unit Consulting. Fica por aqui, voltaremos brevemente com outro tema e outra oportunidade. Obrigado e até lá.